Boa noite a todos. Todo mundo bem? Que bom então, né? Hoje eu trago um tema muito edificante. Foi um tema que ontem à noite Deus havia falado ao meu coração e realmente eu vejo como muita maturidade da parte da gente trazer esse tema para vocês, porque ele desperta maturidade. Isso que é importante. O tema é fortificados ou vulneráveis. Fortificados ou vulneráveis. Entenda, são as duas únicas condições que eu posso viver. Ou eu posso viver fortificado, ou permito estar vulnerável. E quando eu falo de vulnerável, eu falo de vulnerabilidade, eu estou falando de ataques. Ataques do mundo espiritual que constantemente militam contra a nossa vida. A vida cristã, a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que temos e principalmente o nosso ministério. Cada um de nós temos um chamado em Deus e precisamos compreender que quando estamos fortes, estamos geralmente protegidos de alguns ataques. Agora, quando estamos vulneráveis, estamos muitas das vezes expostos a alguns ataques. E quando eu estou exposto a alguns ataques, com certeza eles podem vir contra a minha vida. Então, abra tua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 15. Você vai ver agora, 1 Samuel, capítulo 15, um texto que vai falar muito com você. Primeira Samuel, capítulo 15, eu vou ler o versículo 12, e depois eu vou pular para o 16 e o 17. Amém? A maioria de vocês conhecem esta passagem, é bem conhecida. Diz assim: E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Vá para o versículo 16, que diz assim: Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Ele disse: Então fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosses por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Amém, queridos? Eu escolhi esse texto para abrir o tema que eu trago para vocês nessa noite, porque para mim é um texto que fala muito sobre a condição do princípio do chamado do rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E a condição de Saul, quando Deus escolheu, qual era aqui na Bíblia? Você conseguiu perceber? Nós precisamos entender, queridos, que Deus escolhe o primeiro rei de Israel. Samuel, o profeta, unge esse rei. E Deus jamais tinha em seu coração rejeitar o rei ou abandonar as promessas que tinham feito ao rei Saul. Porém, a atitude, a forma como Saul conduziu a sua vida e conduziu as coisas de Deus, fez com que Deus então agora rejeitasse o rei, chamasse Samuel e dissesse a Samuel que estava escolhendo para si um novo rei, já tinha definido em seu coração que agora seria Davi. Mas o que me chama a atenção nessa situação, o que me chama a atenção nesse momento, é o momento que Deus chama Samuel, ou melhor, Saul. A primeira vez que Deus chama Saul, o estado de Saul, como Saul estava. Você concorda comigo que Deus não chamaria Saul se ele não estivesse bem? Você concorda comigo? Você concorda comigo que Deus não chamaria e não ungiria Saul se ele, aos olhos de Deus, não estivesse pronto? Você concorda comigo? Então entenda, responda para mim, qual era a condição que Saul estava aos seus próprios olhos quando Deus o chamou?
pequeno. Deixa eu dizer para você, a Bíblia fala que quando Deus chama Saul e o unge como rei, ele se enxergava como pequeno. Este é o segredo. Eu quero que você entenda uma coisa. O segredo para que eu esteja forte também é pela forma como eu me olho, com a forma como eu me enxergo. E entenda, quando eu falo de fortificados ou vulneráveis, talvez você diga assim, que fortificado seja aquele que aparentemente é forte. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. E é por isso que eu trago esta mensagem para vocês nessa noite, para que nós possamos entender que a forma como nós nos enxergamos perante Deus pode fazer sim toda a diferença no nosso chamado. Então, Samuel repreende a Saul porque havia uma direção de Deus que foi dada pelo profeta, de que Samuel deu a Saul que ele fosse e ele fizesse e executasse algo conforme a palavra de Deus, e agora ele vai e ele executa aquilo que estava no seu coração. Por quê? Porque ele já não se olhava mais como aquele menino, porque ele já não se olhava mais como o menor, ele já não se olhava mais como o pequeno. Sabe qual é a importância de ser forte? É aprender a ser o pequeno nos braços de um Deus grande. Essa é o segredo. Sabe qual é o segredo de ser forte? É não se achar ser o cara. E não deixar com que aquilo que recebemos entre no nosso coração e nos derrube. Porque muitos acabam caindo, porque permitem que seus corações se encham do orgulho, se encham daquilo que a vida proporciona. E isso aconteceu com o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel se tornou soberbo, se tornou rejeitado por Deus, porque ele passou a ser não mais aquele menino, aquele que aos seus próprios olhos era pequeno. Ele agora deixou com que o poder, a fama, a glória, tudo que tinha, dominasse o seu ser, dominasse o seu interior, a ponto dele achar que ele não precisava nem mais do profeta para sacrificar. Sabe por quê? Porque ele mesmo sacrifica quando percebe que Samuel estava demorando, e Samuel havia dito que ele esperasse por Samuel, que ele não fizesse nada antes de Samuel chegar. E ele, sem entender a guerra que estava sobre ele, sem entender a pressão que estava sobre ele, para não perder na sua concepção a autoridade sobre aquele povo, ele achava que então, da forma como ele estava fazendo, ele ganharia mais o poder sobre o povo, mais o respeito sobre o povo. Ele acaba cedendo aquilo que ele achava que era certo, e porém o que era certo para ele era errado. E agora ele sacrifica sem o próprio profeta. Um pouquinho antes, no capítulo 15, versículo 12, nós entendemos que antes de descer a Gilgal, ele vai ao Carmelo e ali levanta para si uma estátua, em homenagem a ele mesmo. Isso é ego. Isso é ego. E onde o Senhor quer chegar com isso, apóstolo? Eu quero chegar para você que de carne e osso, espírito e alma, corpo carnal, somos igual a Saul. Não muda nada. As mesmas tendências, os mesmos desejos, as mesmas inclinações que inclinaram Saul, podem inclinar qualquer homem nascido de carne. Por isso nós precisamos entender, quando realmente estamos fortificados? Quando realmente estamos fortes? E a minha pergunta para você, nesse momento, quando o rei estava no auge do seu reinado, quando o rei estava por cima de todas as autoridades, quando o rei estava vencendo batalhas, quando o rei estava destituindo reis, quando o rei estava sendo aclamado pelo povo, ele estava fortificado ou vulnerável? Fortificado ou vulnerável? Vulnerável. E ele percebeu?
Ele percebe isso? Por quê? Por quê? Porque são essas coisas sutis que derrubam o coração do homem. São essas coisas sutis que nos enfraquecem sem que percebamos. E muitas das vezes as pessoas se acham fortes ou estão fortes aos seus olhos, mas na verdade estão fracos. Estão enfraquecidos. Então Saul agora é rejeitado por Deus. Deus agora traz Samuel, que declara sobre ele uma palavra. A palavra do Senhor diz então que o Senhor agora permite com que Samuel vá até a casa de Jessé e escolha para ele o segundo rei de Israel. E aí nós temos a história de Davi. E a história de Davi? A história de Davi, me responda, em que época da vida de Davi caiu? Ver a mulher nua tomando banho é a consequência de um processo do estágio da vida dele. Não foi ali que ele caiu. Quando que ele caiu? Todo mundo acha que Davi caiu quando ele se deita com a mulher de Urias, a mãe de Salomão, correto? Não foi. É isso que eu quero que você entenda. Davi caiu quando ele começou a permitir as concessões. O resultado final foi a queda. Davi caiu quando ele aceita ficar em casa e não descer a batalha. Tem alguém falando aí, o pessoal que está em casa? Davi caiu quando ele já achava poder ficar em casa e descansar de uma batalha, quando Deus não chamou ele para descansar. Então entenda uma coisa, quando nós decidimos descansar fora do tempo, também podemos estar errados. Sabia disso? Sabia quando a gente pensa assim, estou cansado, preciso descansar, mas não é o tempo de descansar, é o tempo de guerrear. Então significa que nós podemos nos tornar vulneráveis. E Davi se torna vulnerável no período mais do auge, o período maior, onde Davi já tinha definido que estava para construir um templo, onde Davi estava definindo coisas importantes, onde Deus estava com Davi, onde as coisas estavam acontecendo no reinado de Davi. Só que Davi ele não percebe as concessões, Davi não percebe as portas que estão se abrindo, Davi não percebe as coisas, e então ele começa a se tornar vulnerável a esses ataques sem perceber que já estava sendo enfraquecido. E quando ele decide ficar em casa, quando ele decide não ir para a batalha, quando ele decide passear pelo palácio, enquanto ele deveria estar lutando contra os inimigos do Senhor, Davi chega ao momento crucial da queda com os olhos e consuma na carne. Então nós precisamos entender, ou estamos fortificados, ou estamos vulneráveis. Nós precisamos entender que essas duas coisas são muito importantes, tanto para mim quanto para você, porque essas condições dizem muito quem somos e aonde vamos chegar. Essas duas condições falam muito sobre aquilo que estamos vivendo nos dias de hoje. Porque quando eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder, eu me torno forte aos ataques. E quando eu estou vulnerável, com certeza, a minha alma está absorvendo, os meus sentimentos estão aflorados, as minhas emoções estão afloradas. E hoje nós vimos muitas pessoas com os sentimentos, com as emoções, com a alma aflorada, vulneráveis aos ataques, lutando, remando contra uma tempestade a vida inteira. E eu quero dizer para você, Deus não chamou você para viver de altos e baixos, Deus não chamou você para apanhar das trevas, Deus não chamou você para viver assim, Deus chamou você para romper. Deus chamou você para vencer, Deus chamou você para edificar, Deus chamou para você para ir para a guerra, Deus chamou você para usar das armas que Ele te deu. Então entenda, todos os dois reis caíram em condições de auge.
Saul e Davi. Todos os dois se tornaram vulneráveis nos momentos de mais autoridade que tinham sobre homens. Entenda, a autoridade sobre homens pode ser uma armadilha. Por isso que é um ditado: você quer conhecer poder, quer conhecer alguém, dê poder a ela. E depois diz o ditado que se tu quer conhecer mais ainda, tira o poder dela. Verdade, sabia? É verdade ou não é? Agora, que nós entendemos isso, vamos para um texto que Cristo fala algo muito importante. Porque na nossa visão, vamos para a visão humana agora, obrigado, Senhor. Qual é a nossa visão humana? A nossa visão humana é de olhar para alguém no auge da fama, de olhar alguém com poder, com autoridade, como alguém forte. É verdade ou não é? Essa não é a nossa visão? A visão da gente, quando a gente olha para um governo, quando a gente olha para pessoas, quando a gente olha para poder das pessoas, quando a gente olha para recursos, quando a gente olha para alguém, nós achamos que por aquele momento de auge daquela pessoa, por aquele momento de bênção que aquela pessoa está vivendo, nós achamos que ela está fortificada. Eu quero te fazer uma pergunta: isso é verdade? Não é. E é esse o segredo que nós temos que aprender. Nós temos que aprender que um ditado dito muito popular, que tudo que reluz não é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. E essa é uma grande verdade. E agora o que Cristo fala sobre isso? Abra comigo então em Lucas 22. Qual é o tema dessa noite para você não esquecer? Fortificados ou vulneráveis. Pergunta para teu irmão aí, em que estágio você está hoje, meu irmão? Que estágio você está hoje? Você sabe que eu gosto de pregar sentado aqui? Você sabia? Pessoal da quarta-feira. O pessoal já sabe lá no YouTube quando é uma palavra de domingo, quando é uma palavra de quarta, né? Quarta eu estou sentado aqui, com vocês bem pertinho, né? É gostoso, não é? Eu gosto. Vocês gostam também? Amém, então tá bom. Lucas 22. Lucas 22 e versículo 24. Quer ver uma coisa interessante? Lucas 22, 24. Diz assim, ó. E surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles haveria de ser considerado o mais importante. Sem continuar lendo, olha para mim. Eles estavam fortalecidos ou vulneráveis aqui? Por quê? Sem olhar o resto. Sem olhar o resto. Por quê? Eu vou continuar lendo, você já vai entender. Vamos ler de novo. Sem olhar o resto. Vamos ler de novo. E surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Mas Jesus lhe respondeu: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porquanto, quem é maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura, não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Bom, vamos lá. Aonde aconteceu isso? Aconteceu na ceia. Isso aconteceu na ceia. Jesus, ele ceia com seus discípulos, e aí Jesus começa a falar nos versículos anteriores que era a última ceia, que ele comeria novamente só no reino, que ele beberia, ou melhor, beberia o cálice com ele só no reino, que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ressuscitasse. E aí os rapazinhos ali, os discípulos, ao invés de absorver o momento, absorver a visão de Cristo e interpretar as coisas corretamente como deveriam ser feitas, eles começaram a pensar assim: bom, se ele é o mestre,
o líder vai morrer, quem vai ficar no lugar dele? Quem vai ficar no lugar dele? E aí, irmão, pode o que aconteceu? Pode. Aconteceu uma discussão na ceia. Gente, tá aqui. Aconteceu uma discussão na ceia. Eles começaram a discutir entre eles. Não, porque vai ser, porque não, tem que ser, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí Jesus chega e entra de sola e diz o seguinte, ó pessoal, como é que é as nações? As nações, né? Os homens são chamados de benfeitores, os homens são líderes, são grandes, são aqueles que governam. Porém, no meu reino, aí que eu quero que você entenda. Entretanto, vocês não vão ser assim, ao contrário. O maior entre vós tem que ser como o menor. Jesus já está dizendo, no meu reino é diferente. O maior é como o menor. E aí ele continua falando, ao contrário, entre vós, o maior tem que ser como o mais jovem, e aquele que governa, o líder, aquele que governa, tem que ser como aquele que serve. Esse é o problema. Nós nos tornamos vulneráveis quando nós não entendemos esta palavra. Nós nos tornamos vulneráveis no reino quando nós não entendemos isso. E por nós não abrirmos a nossa mente para entender que no reino do Senhor, o maior é aquele que serve, o maior é aquele que se doa, o maior é aquele que se entrega pelos seus irmãos ou pela igreja, nós achamos que vamos chegar a algo e quando vimos já estamos caídos. Por quê? Porque o maior sempre no reino de Deus será para ele como aquele que serve. Então a pergunta para vocês eles estavam fortalecidos ou vulneráveis? Estavam vulneráveis. E Jesus sabia de uma coisa, que depois de alguns minutos, ele seria entregue e preso. Ele seria entregue e preso, então ele vai e ele chama Simão para perto dele. Acompanha comigo, versículo 31. E diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Satanás recebeu autorização para peneirar como trigo, todos eles. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou. Deixa eu te perguntar, Pedro estava forte ou vulnerável aqui? Mas Pedro replicou, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. É verdade? Estamos vulneráveis todas as vezes que falamos pela alma, dizer que somos o que não somos. Até mesmo quando dizemos, estamos juntos, já viu? Não, pode contar comigo que eu estou junto contigo, meu irmão. Até nisso pode ser que eu me torne vulnerável. Por quê? Porque posso receber ataques para não continuar aquilo que estou fazendo. Quantos aqui já passaram por isso? Prometeram ir e veio uma guerra, um negócio, não conseguiu nem sair de casa. Quem já passou por isso? Vulnerável. Por quê? Porque o mundo espiritual atua pela palavra. Todo mundo espiritual, seja a parte boa quanto a parte ruim, ele consiste em trabalhar sobre palavra. Então tudo se move por palavra. Então tudo que eu digo, ele constrói algo no mundo espiritual. Eu já trouxe essa mensagem aqui um dia. Ela não foi gravada, quer dizer, ela foi gravada, mas tivemos um problema técnico. Mas logo eu vou pregar de novo. A nossa palavra tem poder. Então quando Jesus olhou para os seus discípulos, escute isso, ele verificou uma vulnerabilidade entre eles. E ele viu quando a guerra começou, aonde eles começaram a dizer quem era o maior, quem seria o líder, quem ficaria no meio do povo. Daí ele chega e diz assim, olha gente, ele pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E começa a enxugar com os pés dos discípulos com a toalha. Na mesma ceia. Ele percebe um confronto entre eles. E ele os repreende dizendo, se vocês querem ser maior, sejam como o menor. Se vocês querem ser grande, sirvam aos teus irmãos. E ele vira para Pedro. Por que ele vira para Pedro? Porque ele encontrou em Pedro
uma vulnerabilidade maior do que nos outros. E ele diz o seguinte: Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Por quê? Porque assim como o Senhor Jesus seria entregue, moído, transpassado, os seus discípulos também seriam provados. Assim como a provação de Cristo chegaria para ele, a provação de seus discípulos também alcançariam ele. E Satanás recebe a autorização do próprio Deus para peneirá-los como trigo. Então entenda uma coisa, meu irmão, não te ache forte, porque senão Deus pode permitir que você seja provado, para que só assim você reconheça que não és a última Coca-Cola do deserto, nem a última bolachinha recheada do pacote. Gostaram? E eles achavam que eram. Eles achavam que eram. Não sei o que deu na cabeça daqueles discípulos, porque eles andaram com Jesus 3 anos e tanto, viram Jesus curar, viram fazer. Um dia Jesus disse para ele: ó, vão. E eles foram, oraram, expulsaram demônios, curaram pessoas, voltaram felizes, voltaram radiantes. Talvez eles acharam: pronto, agora a gente é o cara, somos caras. Ninguém pode com a gente. Temos demônios se sujeitam a nós. Eles começaram a ver as coisas acontecer. Jesus, ele curava, ele ressuscitava morto. Eles começaram a ficar empolgados com aquilo. Só que Jesus nunca deixou de ser servo. Entenda, Jesus nunca deixou de ser o menor. Jesus nunca deixou de ser humilde. Jesus nunca deixou que as coisas entrassem em seu coração e roubassem dele o propósito. E aí na Santa Ceia, a última ceia, o último momento entre seus discípulos, o Senhor começa a repreendê-los dizendo: vocês vão ser peneirados como trigo. E aí ele chama Pedro, e Pedro diz o que para ele? Não, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, que está morto, para onde for, nós vamos tudo junto, está tudo certo, está tudo bem. Jesus olha para ele e fala: Pedro, o dia que tu te converter, confia, ensina os teus irmãos. Jesus não estava falando de Pedro, um homem não convertido. Entenda isso. Tem muita gente que julga, achando que Pedro não era convertido. Bom, Pedro era judeu, praticante. Pedro era judeu, praticante, praticava tudo certinho. Pedro estava 100%, pagava imposto, tributo, tudo certo. Pedro sacrificava no templo, Pedro fazia tudo. Quando Jesus fala: o dia que tu te converter, a palavra converter vem de quê? De trânsito. A palavra de converter vem de trânsito, converter. Você já converteu a faixa? Sim ou não? Quem já converteu da esquerda para a direita? Então, Jesus está dizendo: Pedro, o dia que tu te converter significa, vai chegar um dia, Pedro, que tu vais entender que eu sou o Cristo. Vai chegar um dia que tu vai entender que não há mais sacrifícios, que o último sacrifício sou eu. Você vai entender que agora tudo mudou e você pertence ao caminho, e agora você vai confiar todo o testemunho de vida aos teus irmãos. Então entenda uma coisa: Jesus estava olhando para o momento vulnerável de Pedro, ou estava olhando para a condição futura? Então entenda uma coisa: sabe o que é legal de Jesus para nossas vidas? É que por mais que a gente se ache a última Coca-Cola do deserto, a última bolachinha recheada do pacote, o Senhor, sabendo que nós estamos vulneráveis, está vendo o nosso futuro, está apostando em nós, está apostando em você. Por isso creia e continue no processo de restauração, mas te fortifique de verdade. Porque nenhuma autoridade de governo terreno tem o poder. Aleluia. Nenhum de nós temos o poder se não emanar do nosso Senhor, se não vir do reino. Irmão, nós chegamos na esquina hoje, se o Senhor não permitir. Se o Senhor não nos permitir sair dessa porta, se não me permitir eu sair dessa porta, até meu carro vão ter que levar para casa. Até o que tenho vão ter que vender. A minha família vão ter que cuidar. As minhas roupas serão doadas. Legal, né? Porque tudo que tenho não me pertence. Eu administro. Então cuidado com o que você tem, porque isso pode se tornar achismo. E o achismo derruba pessoas.
E Pedro disse o quê? Eu estou pronto. E a minha pergunta para você é: Pedro estava pronto? Não. Pedro não estava pronto. Contudo, 34. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conhece. Que realidade difícil. Eu te faço uma pergunta: nesse momento, Pedro acreditou que negaria Jesus? Você entende qual é o princípio da vulnerabilidade? A gente nunca acha que vai cair. A gente nunca acha que vai tropeçar. A gente começa a se achar super-homem. O princípio da vulnerabilidade é isso: a gente começa a se achar. Ah, porque agora eu posso, porque agora eu sei um pouquinho, porque agora eu já estou aqui, porque agora eu já cheguei, porque agora eu já prego, porque agora já isso, agora eu já canto, agora eu já faço, agora eu já não sei o quê, agora eu já quê. Aí entra outro problema: a gente começa a nos comparar com os outros. Ah, eu prego melhor que ele, eu prego melhor que ela. Não, os irmãos são inferior. Não, porque aqui não tem ninguém que entenda como eu. Porque eu já sou melhor que o pastor, já sou melhor que o irmão. Aí eu toco melhor que ele, canto melhor que ela, canto melhor que aquele, canto melhor que aquela, faço melhor que isso, faço melhor que aquilo. E tu tá tão vulnerável que não percebe. E aí a gente está se achando. E sabe o que é o mais interessante? O diabo bota fogo no parquinho, irmão. Ele vai dando corda. É isso aí mesmo, é isso aí, tu tá certo. É isso aí. Tu sabe, tu é melhor, tu és o cara. E ó, e tem uma, tá? Tu vigia, porque nessa igreja não te dão oportunidade mais. Já, tá vendo? Qual foi a última vez que tu pregou? E tu és o cara. Ou tu canta, e por que não te botaram a cantar? Ou tu toca, e por que tu não está tocando? Ei, não estão te vendo aqui, vai para outra igreja. Ei, não estão te dando oportunidade nessa igreja, vai para outra igreja. Você pode, você sabe, você faz melhor que eles. Está forte ou está vulnerável? Repete. Está forte ou está vulnerável? Está vulnerável e não sabe. Eu estou ensinando para vocês: aprenda a se fortificar pelo correto. Não permita que a tua alma te derrube. Não permita que a tua carne te arranque do propósito. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, mas estava vulnerável. Estava totalmente vulnerável aos ataques, a ponto de Jesus olhar para ele e pedir que Deus o permitisse rogar por Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse. Para que a fé de Pedro não desfalecesse. E naquela mesma noite, Pedro negou Jesus 3 vezes. A Bíblia fala antes que o galo cante, né? Todo mundo sabe que não foi galo que cantou, né? Todo mundo sabe, não preciso, né? Todo mundo sabe que foi o toque da trombeta chamado galicínio, que é a troca da guarda romana. Amém? Galicínio, estuda sobre isso. Tá lá. Tem estudo sobre isso na internet, tá? O canto do galo é o toque da trombeta da troca da guarda romana, que acontecia uma vez sem que se fosse as festas, e na época de festas acontecia 2 vezes. E por incrível que pareça, naquela noite tocou 2 vezes, porque eles estavam na Páscoa. Tocou uma para um lado de Jerusalém e outra para outro lado de Jerusalém. Em épocas de festa, a trombeta do galicínio tinha que ser tocada 2 vezes, somente em época de festa. Aí a gente vai no filme, né, que tem um galo que canta, né? Aí fica difícil, aí atrapalha o pregador, né, irmão? Atrapalha o pregador. Atrapalha o pregador. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Então abra comigo agora em 2 Coríntios, capítulo 12. Aí a gente vai muito mais além disso. Gente, eu fico olhando para Jesus, pensando com ele assim, né? Eu estou rogando pelo Pedro. Agora tu imagina, se fosse eu, acho que eu ficava... Escuta, se fosse eu ia dar uma dor no meu coração. Tu imagina, nós estamos na ceia. Falei que vou morrer, já quero levantar um sucessor. Nem bem morreu, já estão dividindo herança. Imagina, que tristeza, né? Aí Jesus acaba fazendo o quê? Repreendendo eles, sem dúvida. Vocês abriram? Qual é o texto? 2 Coríntios. Eu não abri ainda, vou abrir. Eu sempre fico para trás, né? Já viu? Sempre para vocês abrirem, mas eu não abro. 2 Coríntios 12.
versículo 7. Olha só o que fala a palavra. 2 Coríntios capítulo 12 são palavras de Paulo, o apóstolo Paulo. Olha o que Paulo fala. Versículo 7. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa das grandezas destas revelações, me foi colocado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. Olha para mim. Você entendeu? 2 Coríntios, eu estou lendo. Foi isso que eu falei para vocês? Foi, né? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Olha a sabedoria de Paulo. Olha o entendimento de Paulo. Olha o que Paulo fala. 7 novamente. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações. Você sabe o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: você sabe por que eu tenho espinho na carne? Porque eu sou carnal. Olha a tradução disso, a revelação disso. Porque eu sou carnal, limitado, assim como todo ser humano. E posso me perder. E Deus, sabendo disso, para que as revelações que tenho, pela obra que faço, pela evolução e o crescimento, e pelo poder que está em mim, eu estou traduzindo o que ele estava tentando dizer. Pelo que eu executo, pela grandeza da obra que faço, pela grandeza das revelações que tenho, o Senhor me coloca um espinho na carne que me esbofeteia todos os dias, me lembrando que eu sou pequeno, frágil. Isso para mim não me tornar arrogante. Então você sabe por que às vezes Deus permite um espinho na tua carne? Por isso. Mas se nós nos portarmos como adultos, tu acha que precisa? Nós não sabemos a condição de Paulo. A Bíblia não revela qual era o espinho, mas a gente precisa entender que Paulo fala de uma coisa muito clara. Ele fala, me colocou um espinho na carne. O espinho na carne realmente poderia ser uma enfermidade, poderia ser algo em Paulo, que lembrava Paulo, quando toda vez que Paulo, por exemplo, saía de uma situação edificante, ele lembrasse de que ele não era nada. Sabe qual é o segredo de se tornar forte? É se tornar fraco. Vamos ler de novo, vamos continuar lendo? Olha só. 8. Por 3 vezes roguei ao Senhor para remover de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na... Eita. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer poder de Deus? Quer poder de Deus? Quando é que ele vem para você? Quando que ele vem para você? Não, quando tu tá cheio do dinheiro, com o ego lá em cima, por cima da carne seca. É? Não. Quando o Paulo está falando de fraqueza, ele não está falando de fraqueza de espírito. Ele está falando de fraqueza de alma, de carne. E a gente já vai entender isso. Vamos ler de novo, 9. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não estou falando de vulnerabilidade, eu estou falando de fraqueza de carne. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido, é que sou forte. Sabe o que significa isso? O mundo espiritual quer encher a tua bola. Só cutuca teu irmão e fala: estás entendendo? O mundo espiritual quer encher tua bola. E nós gostamos disso, não gosta? Quem é que não gosta? Ah, vai. É bom. Quem é que cresce dentro de nós? O ego. Quem é que cresce dentro de nós? O velho homem, que é a velha criatura que a gente chama, né? Que é a nossa alma. A gente gosta de elogio. A gente gosta de ser reconhecido. Quer ver uma coisa para uma pessoa doente? É ninguém reconhecer o que ele faz. Acabou. Fica doente?
Fica doente, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é ego. Isso é doença. Isso é vulnerabilidade. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo o seguinte: quando eu estou fraco de alma, quando eu estou fraco da carne, o meu espírito está forte, e então assim eu sou forte. É isso que ele estava dizendo. Então entenda uma coisa nessa noite: eu não estou dizendo que você não pode ser grande, eu não estou dizendo que você não pode ser um bom líder, um grande homem, um grande governo na terra. Sim, você pode, Deus te chamou para isso. Mas você precisa entender que é nesses momentos que o nosso ego se enche, é nesses achismos que nós começamos a crescer, e nós começamos a achar que já somos o super-homem, e se bobear queremos pular de um prédio. E aí Deus faz o que com Paulo? Eu entendo que Deus olha para Paulo e fala: Paulo, e não teve apóstolo como Paulo. Fala para mim, teve? Não teve. Pedro foi muito excelente no que fez, mas foi transferido a Paulo um poder de ganhar gentios. Paulo foi um cara assim fenomenal, gente. Paulo foi um cara que ele apanhava aqui, ele tirava, ele voltava para o lugar. Paulo era um cara que estava na prisão com Silas, perto de meia-noite, ele ainda sabia de uma coisa, vamos adorar. Sabe por que é coisa para louco? Quebrado, jogado no chão, preso nos troncos. Perto de meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar. A Bíblia fala que o anjo do Senhor desce, e só com o poder da pisada, as cadeias se abrem. Sabe, Paulo passa pelas portas fechadas da prisão. Gente, entenda uma coisa: Paulo era o cara. Só que entenda, ele nunca permitiu que isso tomasse conta de si, porque ele aprendeu uma coisa: quando a minha carne está fraca, quando a minha alma não está emitindo informações, eu me torno forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em mim, na minha fraqueza. É essa fraqueza que eu quero que você entenda. É essa. Eu não estou falando de vulnerabilidade aqui, eu estou falando de fraqueza de alma, eu estou falando de fraqueza de carne. E para isso você precisa aumentar o poder do teu espírito. Para isso você precisa aprender por motivos que o Senhor te ama, a ponto de você ser feliz em momentos de necessidade, ser feliz nas perseguições, ser feliz em angústias. Portanto, é assim que o Senhor fortalece aqueles que estão fracos de alma. Mas não, irmão, primeira guerra que a gente passa, primeira guerra que o crente passa, a primeira coisa que ele faz: encher os ouvidos de Deus. Primeiro problema que a gente passa, a gente já corre para Deus: Senhor, cadê o Senhor? Por quê? Não sei o que, e lá cá, por que eu sou isso, sou aquilo, não somos nada, aí já queremos dizer que somos, aí já, isso eu acho assim, eu fico pensando comigo, esses dias eu até falando com Deus, eu dizia: Deus, o Senhor ouve tudo mesmo, o Senhor ouve tudo mesmo, porque a gente conta cada história furada no ouvido de Deus, cada história furada, que eu fico pensando assim: será que Deus ouve tudo isso que a gente conta para Ele? Será que Deus ouve isso? E se Ele ouve, como é que Ele absorve isso, né? Olhando para mim e para você, esperando que nós vamos romper, esperando que a gente vai crescer, esperando que a gente vai se tornar alguém grande, a gente deixa aí o nosso ego tomar conta, a nossa alma tomar conta, os nossos achismos tomar conta, e fomos para Deus para reclamar de Deus, reclamar para Deus como se Ele não soubesse de nada. Deixa eu te ensinar uma coisa: Deus sabe de todas as coisas, e agindo Deus ninguém impedirá. Ele está por dentro de tudo, meu irmão. Ele sabe do que tu comeu hoje, do que tu vai comer à noite. Ele sabe da tua vida, dos teus problemas, das tuas dívidas, das tuas necessidades. Ele conhece o teu trabalho, os teus perseguidores, aqueles que te ajudam, aqueles que te atrapalham. Ele sabe de tudo. Então não vem contar história no ouvido dele. Somente fortalece o teu espírito e enfraquece a tua carne. Ele sabe de tudo. Ele
sabe de tudo. Olha a sabedoria de Paulo. É isso. Aprendi a viver na fartura, na escassez. Aprendi a viver em todas as circunstâncias. Porque quando eu estou fraco, eu estou forte. Quando a minha carne está fraca, ela está forte. E eu tenho pregado aqui para vocês constantemente, todas as quarta-feiras, eu tenho falado sobre esse estágio de fraqueza da alma. Quando a nossa alma entra no estágio onde ela não é alimentada, o nosso espírito se sobressai. E muitas das vezes, nós que passamos por situações adversas, é nesses momentos que o nosso espírito mais é fortalecido. Por quê? Porque uma pessoa que começa por um momento de luta, um momento de angústia, um momento de guerra, os primeiros dias quem domina muito é a alma dela. Porque ela entra em pânico, ela entra em parafuso, o mundo desaba. Sabe aquela notícia quando vem, o mundo desaba, dá um branco na cabeça da pessoa, a pessoa não sabe mais o que faz. É ou não é? Ela acha que acabou tudo, que morreu, vai dar problema. Aí, conforme ela vai se conectando com Deus, conforme ela vai orando, conforme ela vai entregando aquele momento na presença do Senhor, e ela vai se entregando a Ele, o que vai acontecendo? A fé dela vai aumentando. A visão dela vai se abrindo. Ela começa a entender que aquele momento é o momento que Deus proporciona para crescimento dela. Ela começa a entender que a alma dela não tem razão. E que as mentiras da alma contadas a elas caem por terra. E aí o espírito começa a se fortalecer. E aí ela começa a avançar. E aí ela começa a crescer. Então entenda uma coisa, meu irmão. Não permita que as dificuldades alinhem e fortaleçam o teu espírito. Não permita que se um dia tu chegar ao auge do poder de algo, chegar à liderança de uma grande equipe na sua empresa, ganhar o melhor salário da tua empresa, ou ser dono de algo muito grande, não permita que essas coisas te matem e te destruam espiritualmente. Porque são essas que destroem pessoas. A maioria das pessoas mudam. Quando as coisas começam a acontecer, elas não sabem administrar. E elas gostam do dinheiro, elas gostam do poder, elas gostam da fama, elas gostam de ser aclamadas como os melhores, elas gostam de ser reconhecidas por onde passam, elas gostam que se estenda um tapete vermelho para ela andar. E isso é imaturidade. Então, entenda uma coisa, quando nós somos grandes, quando nós temos o poder de autoridade, quando nós temos os recursos, quando nós temos a visão, quando nós temos a revelação, quando nós fazemos sim bem e estamos no meio de pessoas que são inferiores àquilo que fazemos, porque pela graça fazemos, porque o Senhor nos abençoou para fazer, e não permitimos que isso entre dentro de nós e nos faça olhar com olhos superiores aos outros. Entenda uma coisa, quando isso acontece, você cresce, você se torna um instrumento na mão de Deus. Agora, caso contrário, até o próprio homem, chamado segundo o coração de Deus, um dia caiu, porque não entendeu isso e se tornou vulnerável. Você entende o que eu falo? Hoje você está forte ou está vulnerável? Não responda para mim. Responda para você. Como é que está o seu interior? O seu interior está forte ou você está vulnerável aos ataques? Devemos entender que para sermos fortalecidos, fortificados, precisamos fortalecer o nosso espírito. Mais do que a nossa alma, a carne. Não permitindo que a nossa carne se sobressaia com os sentimentos que possam nos levar a fraquezas espirituais. Ou a fraqueza espiritual. Então, como fortalecer o nosso espírito? Primeiro, comunhão com Deus em oração. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Uma pessoa que ela tem uma comunhão de oração com Deus todos os dias, ela dificilmente ela é enganada pela alma. Dificilmente ela se torna vulnerável.
Porque ela tem um tempo de comunhão com Deus. Ela tem tempo de oração. Ela tem comunhão com Deus em oração. Ela fala com Deus. Ela se humilha na presença de Deus. Ela ora a Deus na madrugada. Dificilmente, queridos, alguém que busca Deus nas madrugadas, que ora a Deus todos os dias, que dobra seu joelho para clamar a misericórdia de Deus, para clamar as forças de Deus, para dizer, olha Deus, eu sou realmente pó, cinza, eu sou pequeno mesmo, eu não posso, se o Senhor, assim como Moisés um dia disse, não Deus, eu não quero anjo, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Quando nós temos essa comunhão com Deus, o nosso espírito se fortalece. E a nossa alma, ela tenta, mas não consegue. B. Leitura diária das Escrituras. A leitura diária das Escrituras fortalece o nosso espírito, porque através da palavra de Deus, Jesus disse o quê? Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. A pessoa que não tem o hábito da leitura diária, de todos os dias, separar um tempo para uma devocional com leitura bíblica, leitura da palavra, alimento espiritual, ela jamais vai conseguir vencer os ataques das almas, vai se tornar vulnerável. Com certeza, está vulnerável. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você já está meio caminho andado, vulneravelmente falando, se você não lê a Bíblia todos os dias e não ora todos os dias. Você já está vulnerável. Quem está entendendo? Terceiro, ou C, como tu queira, congregando. Congregando. Você já viu alguém que não congrega mais ser forte espiritualmente? Por que é uma guerra contra a igreja? Por que é uma guerra contra a instituição? Por que é uma constante guerra contra os templos? Ah, porque templo feito por mão de homem. Sim, claro, foi feito por mão de quem? De anjo? Anjo pedreiro? Não, feito por mão de homem. Só que é aqui que tu ouve, meu irmão. É aqui que tu senta. É aqui que tu está sendo ministrado. É aqui que tu estás ouvindo uma palavra. É aqui que tu está sendo confrontado, ou é na tua casa. Mentira, na tua casa ninguém te confronta. Tu bota lá no YouTube uma palavra, tu coloca lá no YouTube uma palavra, e se em 5 minutos o pregador te confrontar, tu troca a ministração. Não vê até o final. Em casa a gente come o que quer. Em casa nós senta na mesa e come o que quer. Aqui a gente come o que o pai manda. Então congregar é importante. Muitas pessoas estão se enfraquecendo espiritualmente porque estão deixando de congregar. Eu sou a igreja. Sim, você é a igreja. A glória de Deus vai. Daqui a pouco isso aqui fica vazio. Continua sendo um salão. Mas estar aqui, viver comunhão, buscar essa comunhão, estar junto, fortalece o espírito. D, ou 4, jejum. E quando eu falo de jejum, não é para você passar fome. Quando eu falo de jejum, eu falo, mortifique sua carne, tirando aquilo que a alimenta. Faça um jejum de celular, faça um jejum de internet, faça um jejum de tanta coisa que você pode jejuar. Jejue daquilo que a tua carne pede. Sabe aquilo que a tua carne pede? Jejue. Qual é o pior problema para quem jejua? Quer ver uma coisa? Qual é o pior problema para quem jejua? Ficar sem? Ficar sem? Claro, manda café. Café. Sério. Quem toma café quase morre num jejum. A desintoxicação é muito maior. A cabeça dói. Ninguém pode falar com a pessoa já se estressa. Gente, é verdade, não é? Tira o café. Jejum é importante para o teu crescimento. Quem jejua, queridos, quem se abstém de algo que fortalece muito sua carne para crescimento espiritual, realmente edifica seu espírito. E o último, fazendo a vontade de Deus através das obras. Por quê? Porque quando eu estou envolvido, fazendo a vontade de Deus através da obra, o meu espírito vai se fortalecendo.
Porque eu estou me doando à obra dele, estou me doando a ele, estou fortalecendo o meu espírito todos os dias. Quantos entenderam? Então, para a gente concluir essa ministração de hoje, há duas condições que você pode viver. Entenda, ou você está fortificado, ou você está vulnerável aos ataques. Entenda, em momentos de grande crescimento, em momentos de expansão, se não aprendemos a lidar com as influências internas da nossa alma, do nosso interior, o nosso espírito pode ficar abafado e a vulnerabilidade pode ser constante, a ponto de derrubar homens segundo o coração de Deus. Pessoal, Deus abençoe vocês nessa noite. Vamos orar?